sobre os quais se apoiava. À noite, sentia que lhe arrancavam as roupas e puxavam as cobertas da cama sobre o dorso. Via fantasmas. Em 1863, Damiani, que já em Londres, em sessão mediúnica, ouviu John dizer existir uma grande médium em Nápoles. John pretendia que fosse sua filha. Presenciou, em casa da família onde estava hospedada Eusápia, uma sessão espiritista, no qual, quando ela atuava, se manifestavam fenômenos extraordinários de ruídos, raptos e movimento de objetos. De então, Damiani e Chias promoveram-lhe verdadeira educação mediúnica, e a pobre ama seca, encontrando nisso uma remuneração que a tornava independente, concordou sempre mais em prestar-se às sessões, até que o mediunismo se lhe tornou ocupação única. Descrever uma por uma todas as experiências que se fizeram na Europa, com Eusápia Paladino, exigiria enorme volume. Contentar-nos erros em expor, integralmente, só as 17 sessões celebradas por mim em Milão, em 1892, com Alsakoff, Richet, Giorgio Finzi, Ermacora, Broferio, Gerosa, Schiaparelli e Duprel, resumidas por Finzi, e em que se tomaram todas as precauções mais indicadas: examinar a médium, mudar-lhe a roupa, atar e prender-lhe pés e mãos, dispor a luz elétrica sobre a mesa, de forma a permitir ligá-la ou desligá-la à vontade. Resumirei as outras mais importantes, realizadas em Gênova, Milão, e nos últimos tempos em Paris, no Instituto Geral de Psicologia. Experiências com Eusápia Paladino em Milão, 1892. Fenômenos observados com luz, 1 graus, movimentos mecânicos não explicáveis, com apenas o contato das mãos. A. Elevação lateral da mesa, sob as mãos da médium, sentada em um dos lados menores da mesma. Para essa experiência, foi usada a mesa de pinho construída especialmente. Entre os diversos movimentos da mesa, por meio dos quais eram dadas as respostas, seria impossível não observar especialmente os golpes que, a miúde, se produziam em ambos os lados dela, elevados simultaneamente sob as mãos da médium, sem nenhuma precedente oscilação lateral, com força e rapidez e por muitas vezes bruscamente, como se estivesse pegada às mãos da médium, movimentos tanto mais notáveis, porquanto a médium permanecia sentada em uma das extremidades da mesa e não deixamos de lhe ter seguras as mãos e os pés. E porque este fenômeno se produz quase sempre e com a maior facilidade, para observá-lo melhor deixamos a médium sozinha na mesa, com as 2 mãos sobre a tábua da mesma, as mangas do vestido arregaçadas até ao cotovelo. Estávamos em pé, ao seu redor, e o espaço por cima e por debaixo da mesa era bem iluminado. Em tais condições, o móvel se levitou, num ângulo de 30 a 40 graus, e assim se manteve alguns minutos, enquanto a médium conservava estiradas as pernas e batia os pés um contra o outro. Fazendo então força com uma das mãos sobre o lado erguido da mesa, sentimos considerável resistência elástica. B. Medida da força empregada na levitação lateral da mesa. Para essa experiência, a mesa foi suspensa, por duas lados curtos, a um dinamômetro preso a uma corda fixada em travessão apoiado em 2 armários. Assim, elevando-se de 15 centímetros a extremidade da mesa, o dinamômetro marcava 35 quilos. Sentou-se a médium no mesmo lado curto, com as mãos inteiramente sobre o móvel, à direita e à esquerda do ponto de união da corda com o dinamômetro, enquanto as nossas mãos formavam cadeias sobre a mesa, sem exercer pressão, e, deste modo, só podiam influir para aumentar a pressão exercida sobre a mesa. Expressamos o desejo de que, ao revés, diminuísse a pressão, e de pronto a mesa começou a elevar-se pelo lado do dinamômetro, e o senhor Gerosa, que observava a marcação deste, anunciou estas diminuições expressas nas sucessivas indicações: 3, 2, 1, 0 kg, depois do que, tal foi a levitação, que o dinamômetro repousou horizontalmente sobre a mesa. Então, invertemos as condições, colocando as mãos debaixo da mesa, e a médium em particular a situou não sob a borda,
onde poderia alcançar a cornija e exercer tração para baixo, mas sob a própria cornija que unia os pés do móvel, e tocando-a, não com a palma, e sim com o dorso das mãos. Assim, todas as mãos só poderiam diminuir a tração do dinamômetro. Expresso o desejo de aumento, ao contrário de antes, o professor Gerosa, em seguida, viu e anunciou que as indicações cresciam de 3,5 até 5,6 quilos. Durante todas estas experiências, cada pé da médium estava sob o do seu mais próximo vizinho da direita e da esquerda. C. Elevação completa da mesa. Era natural concluir que se o móvel, em aparente contradição com as leis da gravidade, pode levitar-se por um lado, podia também se elevar totalmente. E assim sucedeu, com efeito, sendo este dos fenômenos mais frequentes com Eusápia, e se presta a exame satisfatório. Produz-se de imediato nas seguintes condições: as pessoas sentadas, em torno da mesa, põem as mãos sobre ela, formando a cadeia. Cada mão da médium é presa pela mão adjacente dos dois vizinhos imediatos, e os pés sob os dos vizinhos, que, com os seus joelhos, pressionam os da médium, sentada, como é de costume, a um dos lados menores do móvel, posição menos favorável para a levitação mecânica. Ao término de alguns minutos, a mesa faz movimento lateral e se eleva, ora à direita, ora à esquerda, e por fim se levita completamente com os 4 pés no ar, horizontalmente, como se estivesse flutuando em um líquido, ordinariamente a uma altura de 10 a 20 centímetros, excepcionalmente até 60 e 70, caindo depois sobre as 4 extremidades simultaneamente. Algumas vezes se mantém no ar alguns segundos, e faz também movimentos flutuantes, durante os quais se pode examinar completamente a posição dos pés que ficam sob ela. Durante a ascensão, a mão direita da médium, unida à do seu vizinho, abandona miúde a mesa, e está por cima. Durante a experiência, o rosto da médium está convulso, contraem-se-lhe as mãos, geme e parece sofrer, conforme lhe ocorre geralmente quando algum fenômeno está para produzir-se. Para melhor observar o fato em questão, eliminamos, pouco a pouco, as pessoas da mesa, por haver reconhecido que a cadeia de muitas não era necessária, nem neste, nem em outros fenômenos, e, afinal, deixamos uma só pessoa com a médium. Colocada à esquerda, esta pessoa apoiava os pés sobre os de Eusápia, e uma das mãos sobre os joelhos, mantendo, com a outra, a mão esquerda da médium, cuja direita estava sobre o móvel, à vista de todos, e também se elevava durante a levitação. E porque a mesa permanecesse no ar alguns segundos, foi possível obter várias fotografias do fenômeno. Pouco antes da levitação, observou-se que a fralda da saia de Eusápia se inflava pelo lado esquerdo até encostar numa das pernas da mesa, e, tendo um de nós tentado impedir tal contacto, o móvel não pôde elevar-se na mesma altura das outras vezes, mas, repermitido o contacto, elevou-se, o que ficou evidente nas fotografias, apanhadas daquela face, e também naquela em que a perna da mesa em questão é visível de qualquer modo, na sua extremidade inferior. Notou-se, ao mesmo tempo, sobre a face superior estar apoiada a mão da médium, e assim é que aquela perna estava sob a influência da médium, tanto na parte inferior, por meio da saia, quanto na parte superior, pela mão. Para evitar este contacto, propusemos provocar a levitação, estando de pé, médium e cooperadores, porém, negativo foi o resultado. Alvitramos colocar a médium em um dos lados mais amplos do móvel, ao que ela se opôs, alegando ser isso impossível. Releva dizer que não conseguimos obter levitação completa com os 4 pés da mesa, livres de todo contacto, e há razões para suspeitar ter havido análogo inconveniente na elevação de 2 pés que se situavam do lado da médium. Levitação completa, de 60 centímetros, foi obtida em Paris, no Instituto Psicológico, da qual foi publicada a fotografia no seu boletim, nesse mesmo 1908, outra, mais completa ainda, em que a mesa aparece voltada para cima, se obteve, com o médium Carancini, de Roma, conforme publicação na Luz e Ombra. D.
Variações de pressão exercida pelo corpo da médium sentada em uma balança. A experiência se revestia de grande interesse, porém era difícil, pois se compreende que todo movimento, voluntário ou não, da médium, na plataforma da balança, podia originar oscilações na plataforma e, pois, na indicação. Para que a experiência fosse concludente, deveria o fiel da balança, sempre que mudasse de posição, estacionar alguns segundos, para permitir a medida do peso mediante a deslocação do contrapeso da balança romana. Com essa esperança se fez a tentativa. A médium foi sentada em cadeira posta sobre a balança, pesando o total 62 kg. Depois de algumas oscilações, produzia-se pronunciadíssimo descenso no fiel da balança, durante alguns segundos, permitindo ao professor Gerosa, próximo a ele, medir imediatamente o peso, que foi de 52 quilos, o que indica a queda de pressão equivalente a 10 quilos. Expresso o desejo de obter o fenômeno oposto, o extremo do jogo regulador não tardou em subir, indicando um aumento de 10 quilos. Essa experiência foi repetida mais vezes, e em 5 sessões diversas. Em uma não deu resultado, mas, na última vez, um aparelho registrador permitiu obter 2 curvas do fenômeno. Experimentou-se reproduzir, por nós outros mesmos, tais deflexões, e só se obteve êxito estando muito sobre a plataforma e apoiando-se ora sobre um dos lados, ora sobre o outro, perto das bordas, com movimentos bastante amplos que, ao contrário, nunca observáramos na médium e lhe eram possíveis, dada a posição na cadeira. Todavia, reconhecendo que a experiência não se pode dizer absolutamente satisfatória, completamo-la com a que será descrita no N graus 3. Também nessa experiência da balança, por alguns dos nossos foi notado que o êxito parecia depender do contacto do vestido da médium com o chão sobre o qual estava diretamente colocada a balança. Isto foi verificado com adequada experiência, na noite de 9 de outubro. Colocada a médium na balança, aquele de nós outros incumbido de lhe vigiar os pés viu, em seguida, inflar a parte inferior da saia e propender a ficar pendente para debaixo da plataforma da balança. Tão logo se intentou impedir esse movimento, o qual certamente não era produzido pelo pé da médium, a levitação não teve lugar, mas, apenas permitido o contacto da fimbriá do vestido tocar o pavimento, ocorreram repetidas e manifestas levitações, que foram assinaladas em belíssimas curvas sobre o disco registrador das variações do peso. De outra vez, intentou-se realizar a levitação da médium, colocando-a sobre larga mesinha de desenho e esta sobre a plataforma da balança. A mesinha impediu o contacto do vestido com o pavimento, e a experiência não logrou êxito. Finalmente, na noite de 13 de outubro, preparou-se outra balança estadeira, com a plataforma bem isolada do pavimento, distando deste 30 centímetros. Exercendo-se severa vigilância, de modo que não permitisse contacto de qualquer maneira entre a plataforma e o solo, nem mesmo da ponta do vestido de Eusápia, a experiência fracassou. Ao contrário, em semelhantes circunstâncias, algum ligeiro resultado parece se obtivesse, a 26 de outubro, mas, desta vez, a experiência não foi certa, havendo dúvidas sobre se um mantelete, com o qual Eusápia envolvia a cabeça e as costas, havia tocado a ponta da balança, estadeira, durante a persistente agitação da médium. Concluímos que nenhuma levitação se conseguiu com a médium totalmente isolada do pavimento. E, aparições de mãos sobre fundo ligeiramente luminoso. Colocamos sobre a mesa um papelão recoberto de substância fosforescente, sulfureto de cálcio, e espalhamos outros nas cadeiras e diversos pontos do aposento. Desse modo vimos perfeitamente o negro perfil de mão que pousava sobre o papelão da mesa, e ao fundo, constituído pelos outros, a mão, projetada em preto, passar e repassar em torno de nós. Na noite de 21 de setembro, um dos nossos viu repetidas vezes, não uma, porém 2 mãos se projetarem simultaneamente sobre a débil luz de uma janela de vidraça fechada, fora era noite, porém não completamente escura.
Essas mãos se agitavam rapidamente, porém não tanto que impedisse distinguir nitidamente sua forma. Eram de todos opacos e se projetavam sobre a janela em preto absoluto. Não foi possível ao observador julgar quanto ao braço ao qual aquelas mãos estavam presas, porque só uma pequena parte, junto do pulso, se interpunha entre o floco de luz da janela, no lugar onde ele estava observando. Estes fenômenos de visibilidade simultânea das duas mãos, ao mesmo tempo, são muito significativos, porque não se pode explicar com a teoria de astúcia da médium, a qual de modo algum pode liberar ambas as mãos do controle do seu vizinho. A mesma conclusão conduz agitavam rapidamente, porém não distinguir nitidamente sua forma, e se projetavam sobre a janela, em o batido de duas mãos, uma contra a outra, que foi ouvido muitas vezes durante o curso das nossas experiências. F. Elevação da médium sobre a mesa. Entre os fatos mais importantes e mais significativos, pomos esta levitação, executada 2 vezes, isto é, a 28 de setembro e 3 de outubro, em consequência da qual a médium, que estava sentada perto de uma das cabeceiras da mesa, entre grandes lamentos foi erguida em peso, com a cadeira, e colocada com esta em cima da mesa, sentada na mesma posição anterior e sempre com as mãos presas e acompanhadas pelos vizinhos. Na noite de 28 de setembro, a médium, com as mãos presas pelos professores Lombroso e Richetti, queixou-se de mãos que a apertavam debaixo dos braços. Depois, em transe, com a voz mudada, habitual neste estado, disse: "Agora vou levar a minha médium para cima da mesa." Ao término de 2 ou 3 segundos, a cadeira, com a médium sentada, foi, não atirada, mas erguida, sem artifício, e deposta sobre a mesa, enquanto Richetti e Lombroso estavam seguros de não haver ajudado a ascensão com esforços próprios. Depois de um discurso, em transe, a médium anunciou sua descida, e, substituído Lombroso por Finzi, a médium foi reposta no chão, com a mesma segurança e precisão, enquanto Richetti e Finzi acompanhavam, sem os ajudar, os movimentos das mãos e do corpo, e continuamente se interrogavam sobre a posição das mãos. Durante a descida, ambos sentiram repetidamente que invisível mão lhes tocava ligeiramente a cabeça. Na noite de 3 de outubro, o fenômeno se repetiu em circunstâncias bastante análogas, estando, ao lado da médium, Duprel e Finzi. G. Contactos. Alguns destes merecem ser notados, com determinada particularidade, em razão de certas circunstâncias oferecerem indício interessante sobre sua provável origem, e primeiramente se deve notar aqueles contactos que foram sentidos pelas pessoas que estavam fora do alcance das mãos da médium. Assim, na noite de 6 de outubro, o professor Gelona, que se achava a uma distância de 3 postos da médium, cerca de 1,20 m, estando a médium no lado curto da mesa e o professor Gerosa num dos ângulos adjacentes ao lado curto oposto, tendo levantado a mão, por ser tocado, sentiu mais vezes que outra mão golpeava sua para baixá-la, e, persistindo ele, foi golpeado com uma trombeta que momentos antes soara no ar. Em segundo lugar, deve-se notar aqueles contactos que constituem operação delicada e impossível de executar às escuras com a precisão com que esta foi observada. 2 vezes, a 16 e 21 de setembro, tiraram os óculos ao professor Schiaparelli e os deixaram sobre a mesa, na frente de outra pessoa. Estes óculos eram presos às orelhas por meio de 2 espirais elásticas, e retirá-los requeria cuidado, mesmo alguma atenção a quem agisse à luz plena. No entanto, as escuras foram retirados com tal delicadeza e rapidez que o professor só deu pelo fato porque cessara a sensação dos óculos sobre o nariz, aos lados da cabeça e nas orelhas, e teve de apalpar com as mãos para certificar-se de que os óculos não mais estavam no lugar costumeiro. Análogas reflexões derivam de muitos outros contactos feitos com grandíssima delicadeza. A exemplo de quando um dos assistentes sentiu que lhe alisavam a barba e o cabelo. Em todas as numerosíssimas manobras executadas por misteriosas mãos, nunca aí notou um equívoco, ou choque, o que é inevitável nos casos ordinários com aqueles que agem na escuridão. Esta era, no mais dos casos,
salvo uma ou duas exceções assinaladas já, tão completa quanto possível, e não se pode imaginar que a médium ou os demais pudessem ver, aproximadamente sequer, o perfil das pessoas sentadas em torno da mesa. Pode-se acrescentar, a este propósito, que corpos tão pesados e volumosos quanto cadeiras e vasos cheios de argila foram postos sobre a mesa, sem que jamais estes objetos encontrassem uma das tantas mãos que estavam apoiadas nessa mesa, o que era especialmente difícil, pelas cadeiras que ocupavam grande espaço com a sua extensão. Uma cadeira foi certa vez revirada sobre a mesa e posta em posição longitudinal sem esbarrar em ninguém, embora abrangesse quase toda a mesa. Contactos com o rosto humano. Um de nós, tendo expressado o desejo de ser beijado, sentiu o contacto de 2 lábios, e por 2 vezes, 21 de setembro e 1 graus de outubro. Em outras 3 ocasiões, a um dos assistentes aconteceu tocar um rosto humano, com cabelo e barba. O contacto da pele era absolutamente o de um rosto de homem vivo, o cabelo muito mais forte e áspero do que o da médium, enquanto que a barba parecia muito fina. E, som de trombeta. Na noite de 6 de outubro, sendo colocada uma trombeta por detrás da médium e por detrás da cortina, em pouco ouvimos soar, por detrás de nossas cabeças, diversas notas. Os que estavam mais perto da médium ficaram em condições de assegurar-se de que os sons não provinham da direção dela. Outras experiências de aportes. Havendo um dos nossos deposto, no início da sessão, o sobretudo em cima de uma cadeira, fora do alcance da médium, no final da sessão foram vistos, trazidos para cima de um cartão fosforescente, que estava sobre a mesa, diversos objetos que o dono do sobretudo reconheceu, de imediato, serem os existentes em um dos bolsos internos do dito sobretudo. Deve-se registrar que a médium começou a lamentar-se e a fazer gestos de desgosto, queixando-se de que algo lhe havia sido posto em torno da garganta e apertava. Ligada à luz, não se encontrou mais o sobretudo no lugar anterior, mas, fixando nossa atenção sobre a médium, que estava atordoada e de mau humor, nos apercebemos de que lhe estava às costas o dito sobretudo, com os braços enfiados em cada uma das mangas. Entretanto, durante a sessão, as mãos e os pés da médium estiveram sempre controlados pelos 2 vizinhos, pelo modo habitual. Compreende-se que nesta, mais do que em qualquer outra ocasião, a confiança no êxito de um fenômeno tão grandioso repousa plena na segurança e na continuidade do controle das 2 mãos. Ora, desde que o fenômeno era de todo inesperado, a atenção dos vizinhos da médium não podia atuar de maneira constante sobre a vigilância. Estes 2 experimentadores declararam que a eles não lhes parecia haver abandonado a respectiva mão da médium, mas, não havendo outros desvios de atenção produzidos pelos fenômenos advindos, e tendo sempre fixa atenção exclusivamente neste ponto, devemos admitir possível, não provável, que a hajam deixado livre momentaneamente, sem se aperceberem. Fenômenos até agora observados na escuridade e obtidos afinal em plena luz, com a médium à vista. Restava, para chegar a pleno convencimento, tentar obter os fenômenos importantes da escuridade, sem perder, porém, de vista a médium. Pois que a escuridão favorece bastante, ao que parece, a sua produção, era necessário deixar na escuridade os fenômenos e manter a luz para nós e para a médium. Por isso, procedeu-se, na sessão de 6 de outubro, do seguinte modo: parte de uma câmara ficou separada por grossa cortina divisória, para ficar às escuras. A médium foi sentada em cadeira à frente da abertura da cortina, como o dorso na parte escura, ficando os braços, as mãos, o rosto e os pés na parte iluminada da câmara. Detrás da cortina foi posta uma cadeirinha com uma campainha a cerca de meio metro de distância da cadeira da médium, e, sobre uma outra cadeira mais distante, um vaso cheio de argila úmida, perfeitamente lisa na superfície. Na parte iluminada, formamos o círculo em redor da mesa, a qual foi posta diante da médium. As mãos dessa estiveram sempre seguras pelos seus vizinhos, os senhores Schiaparelli e Duprel.
O recinto era iluminado por uma lâmpada de vidros vermelhos posta em outra mesa. Pela primeira vez a médium era submetida a estas condições. Presto começaram os fenômenos. Também à luz de uma vela, sem vidro vermelho, vimos a cortina inflar-se para nós, e os vizinhos da médium, pondo suas mãos nela, sentiram resistência. A cadeira de um deles foi puxada com violência, e depois 5 fortes golpes foram dados nela, o que significava pedido de menor claridade. Acendemos então uma lanterna vermelha, protegendo-a, além disso, em parte, com um interceptor de raios luminosos, mas, pouco depois, retiramo-lhe e a lanterna foi posta sobre a mesa, em frente à médium. As orlas da abertura da cortina foram fixadas aos ângulos da mesa, e, a pedido da médium, também presas na sua cabeça, com auxílio de alfinetes. Então, sobre a cabeça da médium algo começou a aparecer por várias vezes. Aksakoff ergueu-se, pôs a mão na abertura da cortina, acima da cabeça da médium, e logo anunciou que dedos o tocavam repetidamente, e, depois, sua mão foi agarrada através da cortina, e, por último, sentiu que algo lhe vinha empurrando a mão. Era a cadeirinha, que Aksakoff pegou, e lhe foi retirada, caindo ao solo. Todos os presentes introduziram a mão pela dita abertura e receberam o contacto de mãos. No fundo preto da própria abertura, sobre a cabeça da médium, as costumeiras luzes azuladas apareceram muitas vezes. Schiaparelli foi tocado com força, através da cortina, no espinhaço e nilharga. Sua cabeça foi coberta pela cortina e puxada para a parte escura, enquanto ele, com a esquerda, retinha sempre a mão direita da médium, e, com a direita, a esquerda de Finzi. Nesta posição, sentiu-se tocado por dedos nus e cálidos, viu luzes descrevendo curvas no ar, e que iluminavam um pouco a mão ou o corpo que os transportava. Depois retomou seu lugar, e então nova mão começou a aparecer na abertura, sem mais se retirar tão subitamente, mas de modo a mais distinto. A médium, que jamais tal presenciara, ergueu a cabeça para ver, e logo veio a mão tocar-lhe o rosto. Duprel, sem soltar a mão da médium, introduz a cabeça pela abertura, por cima da cabeça da médium, e imediatamente se sentiu tocado fortemente de vários pontos, por muitos dedos. Entre ambas as cabeças, a mão ainda se mostrou. Duprel retornou ao seu lugar e Aksakoff introduziu um lápis, que foi tomado e agarrado pela dita mão, e não caiu. Pouco depois foi tirado, através da abertura, sobre a mesa. Uma vez, um punho fechado apareceu sobre a cabeça da médium, abriu-se lentamente e mostrou a mão aberta com os dedos separados. E impossível contar o número de vezes que esta mão apareceu e foi tocada por todos nós, de forma que nenhuma dúvida seria possível. Era verdadeiramente mão humana, viva, que víamos e tocávamos, enquanto, ao mesmo tempo, o busto e os braços da médium permaneciam à vista e eram retidos pelos seus 2 vizinhos. Terminada a sessão, Duprel foi o primeiro a passar para a parte escura e anunciou a moldagem na argila. De fato, constatamos que a argila fora deformada com profunda arranhadura de 5 dedos de mão direita, o que explicou o fato de, ao finalizar a sessão, ter um pedaço de argila sido arrojado, através da abertura da cortina, sobre a mesa, prova segura de que não estivermos alucinados. Estes fatos se repetiram ainda mais vezes, sob a mesma forma ou em forma pouco diversa, nas noites de 9, 13, 15, 17 e 18 de outubro. Se bem que as posições da misteriosa mão não permitissem supor que fosse pertencente à médium, todavia, para maior segurança, na noite de 15, foi aplicada na sua mão esquerda uma fita de borracha que envolvia separadamente os dedos, permitindo a todo momento distinguir qual das mãos cada vizinho tinha em custódia. As aparições tiveram igualmente lugar logo, e assim também ocorreram nas noites de 17 e 18, embora com intensidade menor, sob controle rigoroso dos professores Richetti e Schiaparelli, e por eles solenemente atestado, pois que ambos prestaram especial atenção a esta parte. Tal condição era, aqui, e sempre, bastante difícil,
porque a médium agitava as mãos continuamente e, em lugar de as manter sobre a mesa, à vista de todos, as colocava, mais abaixadas, sobre os seus joelhos. Conclusão. Assim, pois, todos os maravilhosos fenômenos que tínhamos observado em completa ou quase completa escuridade, cadeiras puxadas com força, com a pessoa sentada, contacto de mãos, luzes, marcas de dedos, etc., obtivemo-los afinal sem perder de vista, por um instante, a médium. Por isto, a sessão de 6 de outubro foi, para nós, a constatação evidente e absoluta da justeza de nossas impressões anteriores na escuridade. Foi a prova incontestável de que, para explicar os fenômenos na completa escuridade, não é necessário supor fraude da médium, nem ilusão de nossa parte. Foi prova de que estes fenômenos podem resultar das mesmas causas dos produzidos quando a médium é visível, com luz suficiente para lhe controlar a posição e os movimentos. Ao tornar público este breve e incompleto resumo das nossas experiências, devemos ainda expressar estas nossas convicções. 1 graus, que, nas circunstâncias dadas, nenhum dos fenômenos obtidos com luz, mais ou menos intensa, poderia ser produzido por qualquer artifício. 2 graus, que a mesma convicção pode ser afirmada para a maioria dos fenômenos na completa escuridade. Para uma certa parte destes últimos, podemos reconhecer, no máximo, a possibilidade de imitá-los por meio de algum hábil artifício da médium. Todavia, depois disto que dissemos, é evidente que esta hipótese seria não só improvável, mas também inútil em nosso caso, pois que, com admiti-la, o conjunto dos fatos não seria de modo algum comprometido. Seguem-se as assinaturas, e agora respiguemos, da lembrança dos outros experimentadores, os fenômenos mais interessantes. Em Nápoles, no ano de 1893, com os egrégios colegas Bianchi, Tamburini, Visioli e Sensi, refiz com Eusápia estas experiências, em uma câmara propositadamente escolhida em nosso hotel, e aí, em plena luz, vimos uma grande cortina que separava nosso aposento de uma alcova vizinha, e que distava da médium mais de 1 metro, vir bruscamente sobre mim, envolver-me e apertar-me as costas, e foi com dificuldade incomum que dela me libertei. Um prato com farinha de trigo fora colocado atrás, na alcova, à distância de 1,50 m da médium, que, em transe, tinha pensado o dito a menos que me derramaria no rosto o conteúdo do prato, e, à luz, se encontrou o prato emborcado sobre a farinha, todavia seca, mas quase coagulada como se fora gelatina. O fato nos parece duplamente inexplicável com as leis da física e por manobras da médium, que não só estava com os pés atados, mas presas ambas as mãos nas nossas. Ligadas às luzes, quando todos estávamos de partida, viu-se um grande armário, colocado atrás da alcova, a cerca de 2 metros de distância de nós, mover-se lentamente em nossa direção, com um grande paquiderme que vagarosamente tensionasse atacar-nos, como que empurrado por alguém. Em outras sucessivas experiências com o professor Visioli e de Amicis, em plena luz, tendo pedido a Eusápia fizesse mover pelo seu, John, uma sineta colocada no solo, a 1 metro distante dela, médium, atada de pés e mãos, nós vimos várias vezes estender-se a sua saia, em um ponto, como se fosse um terceiro pé que apresentava pequena resistência, qual a do gás dentro de uma bexiga, e este terceiro braço, diremos etéreos, sob nossos olhos, à plena luz, finalmente, de um golpe se apoderou da sineta e a fez soar. Eis agora algumas das experiências mais curiosas observadas em Gênova, pela Condessa Celésia, no Circolo Científico degli Minerva, e, em Milão, na Società Studi Psichici, presentes muitos cientistas, Bosano, Venzano, Porro, Lombroso, Morselli, Marzorati, em 1906 a 1907, e descritas com exatidão por Barzini. A médium seguia, com frequência, as experiências sugeridas pelo capricho dos presentes. Certa noite, pedimos que traslade para a mesa uma trombeta que estava sobre uma cadeira, no ângulo do gabinete mediúnico, e,
Enquanto víamos Eusápia imóvel, sentimos a trombeta cair no chão, e depois, por longos minutos, ouvimos-la mover-se ligeiramente, como se uma mão a empurrasse, sem a pegar. Tendo um dos assistentes estendido os interruptores da luz elétrica que lhe havíamos confiado, rumo do gabinete e, a cerca de 2 metros de Eusápia, dito, pega, imediatamente lhe tiraram da mão o cordão a que estavam unidos os interruptores, e que se lhe deslizou por entre os dedos quase 1 metro, atraindo-o com violência. Sentiu uma resistência elástica, mas forte. Depois de movimentos de estique e afrouxa, exclamou, faça a luz, e uma das lâmpadas acendeu. Estes exercícios, algumas vezes são tão rápidos, que podem surpreender e deixar a mais legítima dúvida acerca da sua verdadeira natureza, porém, muito frequentemente são lentos, fatigantes e revelando esforço e concentração intensa. Durante a sessão, Morcelli sentiu que pesada mão lhe agarra o braço direito, da qual sente perfeitamente a posição dos dedos, ao mesmo tempo em que a médium o adverte ainda, atento. E a lâmpada verde acende e apaga. O interruptor da dita lâmpada, unido a amplo cordão pendente do teto, estava no bolso de Morcelli, e este não sentiu mão alguma que ali se introduzisse. Todos observamos que a lâmpada acendeu e apagou, sem que se percebesse o ruído do interruptor, e, como para confirmar a nossa impressão, a lâmpada torna a acender e apagar, várias vezes, de igual modo silencioso. Não devemos esquecer uma circunstância: o acender e o apagar da lâmpada correspondiam a pequeno movimento que o dedo indicador de Eusápia fazia na palma da minha mão. Esta sincronia, entre os fenômenos e os gestos da médium, havíamos encontrado quase sempre. E é notável o fato de que, nestes casos, o esforço da médium se verifica da parte oposta àquela em que se verifica o fenômeno. Por exemplo, se o punho da Paladino se contrai, quem está à sua esquerda sente provavelmente um toque de mão e pode reconhecer que tal mão é a mão direita. Isso é um singularíssimo cruzamento, uma inversão que pode ser importante constatar. Forte mesa, pesando 10,3 kg. Situada no vão da janela e sobre a qual estavam postos uma caixa de placas fotográficas e um metrônomo de Morcelli, se aproximou de nós e, depois, se distanciou. O metrônomo começou a funcionar e deu início ao seu tic-toc regular. Após alguns minutos, parou. Depois, recomeçou e tornou a parar. Não é operação difícil nem longa por andamento e deter um metrônomo, é mínima, todavia. Não é operação que os metrônomos têm o hábito de realizar por si mesmo. A miúde, os objetos vindos à mesa medianímica são acompanhados com a cortina preta, como se fossem trazidos por pessoas escondidas no gabinete, as quais pusessem o pano entre os objetos e suas mãos. Em outra sessão, vimos um dinamômetro, quase em contacto com a barra da cortina, que chegaram até a mesa, movimentar-se e desaparecer por detrás da cortina. Não ouvimos o leve rumor que houvesse feito ao pousar em algum lugar, e examinamos se alguém o havia tocado, e eis que de pronto, no gabinete sobre a cabeça da médium, uma mão avançou sustendo o dinamômetro em atitude de mostrá-lo. Depois, retirou-se, e, decorridos alguns segundos, o dinamômetro reapareceu sobre a mesa. A agulha marca a pressão de 100 kg. E a pressão que pode dar um homem robustíssimo. Indubitável que o pensamento dos presentes exerce certa influência sobre os fenômenos. Parece que as nossas palavras são escutadas para haver sugerimento na execução das várias manobras. Se falamos da levitação da mesa, esta se eleva. Se damos golpes rítmicos sobre a tábua da mesinha, os golpes são exatamente repetidos e quase sempre, aparentemente, no mesmo ponto. Entramos a discorrer sobre os fenômenos luminosos que, algumas vezes, se manifestaram com Eusápia, e que não mais havíamos visto nestas sessões, e eis, subitamente, vimos uma luz que aparece sobre os joelhos da médium, desaparece, mostra-se ainda sobre a cabeça de Eusápia, desce ao longo de seu lado esquerdo, faz-se mais vívida e desaparece à altura do seu quadril. Em seguida, Morcelli nota, ao de lá da cortina, uma pessoa, sente que nela se apoia,
e todos vimos os braços envoltos na cortina. De improviso, Bozano colocou a cabeça na abertura da cortina para olhar no interior do gabinete, e este estava vazio. A cortina se encontrava inflada e vazia. Isto que, por um lado, parece o relevo de um corpo humano que se move coberto pela cortina, da outra parte é uma cavidade no estofo, um molage. Vem à mente o homem invisível, de Wells. Bozano, tocando com a mão direita, que tem liberta, o enfunado da cortina, na parte externa, efetivamente encontra, sob o tecido, a resistência de uma cabeça vivente, identificou a fronte, deslizou a palma da mão pelas bochechas e nariz, e, quando tocou os lábios, a boca se fechou e lhe prendeu o polegar, sentiu nitidamente o morder de uma dentadura sã. Um carillon chega sobre a mesa, como que caindo do alto. E ali, perfeitamente isolado, enquanto olhamos curiosamente, soou durante alguns segundos. Tinha forma de minúsculo moinho de café, e esse instrumento, tão simples e tão pouco musical, para tocar, precisava do concurso das duas mãos, uma que o mantivesse firme e outra que lhe girasse a manivela. Apenas cessado seu glim-glim, ouvimos o bandolim rastejar no chão. Bozano viu sair do gabinete e parar por detrás do professor Morcelli, onde mal tocou 2 ou 3 vezes. Dali se elevou e veio para cima da mesa, girou em todo o redor e terminou por alojar-se nos braços de R., qual criança lactante. Pondo nossas mãos sobre as cordas, nós as sentíamos vibrar por ignota força, e tínhamos assim uma prova sobre a realidade do fenômeno. Havíamos observado que, no movimento do bandolim, e assim no de todos os objetos transportados, há uma espécie de orientação, ou seja, não giram nunca, têm mais translação do que revolução, movem-se precisamente como se fossem sustentados por uma mão e avançam, recuam, vão à direita e à esquerda, mantendo a mesma posição. O bandolim conservou sempre o braço voltado para a médium. As cadeirinhas que fazem seus singulares passeios, e sobem sobre a mesa, apresentam-se sempre como se fossem pegadas pelo encosto. Morcelli trouxe consigo uma cordinha de 40 centímetros de comprimento e, em dado momento, a colocou sobre a mesa. A cordinha andou, indo e vindo, coleante. Quando Morcelli exprimiu o desejo de vê-la enodada, ela desapareceu no gabinete e voltou pouco depois com 3 nós em lugares diferentes, nós iguais, grossos, bem feitos, simétricos, equidistantes. Em uma quinta seção, na qual Morcelli havia atado perfeitamente Eusápia a uma rede, constatou, depois de todos os fenômenos e aparições, que havia sido desatada e ligada de modo diverso. Artes ou engenhos fantasmáticos. Nos 5 primeiros anos, Eusápia apresentou mais fenômenos de movimento de objetos e de aportes, do que de formas fantasmáticas. Depois dos primeiros anos, começaram a produzir-se mãos isoladas ou unidas a braços de vários tamanhos, e, mais raramente, pés. Nestes últimos anos, estes braços e mãos apareciam mais frequentes no meio ou no final da sessão. Algumas vezes, acompanhavam os deslocamentos também de cadeiras, do bandolim, e, em outras, apareciam pálidos e diáfanos rostos humanos. Bottazzi, que intensificou as observações a propósito, viu sair um punho negro, nitidamente, da cortina esquerda e avizinhar-se de uma senhora, que sentiu contato na nuca e na face, de outra vez, mão natural, da qual sentiu o calor e a solidez, pousou em seu braço e depois se reintegrou no corpo de Eusápia. Em realidade, certa vez, o seu colega Galeotti viu distintamente, naquela sessão, surgirem da Paladino, à esquerda, 2 braços idênticos, um, preso pelo controle, o verdadeiro, e o outro, o fantasma, que se despegava do ombro, tocava a mão do vizinho controlador, e depois tornava a fundir-se no corpo de Eusápia. Estes braços são aqueles com que a médium faz mover, a 20 a 30 centímetros para além da extremidade dos seus próprios, os objetos, e que, se espetados, provocam dor, como se fossem os seus, e tem conexão com aquele inflado tubular nas vestes que eu via preceder a levitação da mesa,
com as variações do dinamômetro e da balança. Algumas vezes, nas boas sessões, estes engenhos se prolongam um pouco, porém não mais de 1,50 m da mesa. Fantasmas. Houve também, muito mais raras vezes, no final das sessões e nas melhores sessões, fantasmas verdadeiros. Anoto entre os mais importantes, por haver sido presenciado por muitos e por se ter repetido, a aparição do falecido filho de Vassalo. E também a narrada por Morcelli e a mim, pessoalmente, se bem que posso ter dúvida depois, qual a de sua mãe, que o beijou, lhe enxugou os olhos, lhe disse algumas palavras, e depois de novo lhe apareceu e acariciou, e, para demonstrar a própria identidade, lhe alça a mão e eleva a sobrancelha direita da médium. Não é ali, disse-lhe Morcelli, e então encaminha a mão à esquerda, onde, perto do supercílio, havia um pequeno defeito. Morcelli estava sentado à direita de Eusápia, e Porro à esquerda. Outra aparição tive a verificar, eu mesmo, com imensa comoção. Em 1902, em Gênova, a médium estava em estado de semi-embriaguez, e, por isso, pensei que coisa alguma poderia realizar. Pedindo-lhe, antes de iniciar a sessão, fizesse mover, à luz plena, um pesado tinteiro de vidro, respondeu naquela sua vulgar linguagem. Por que te mergulhas nestas ninharias? Sou capaz do muito mais, sou capaz de te fazer ver tua mãe, nisto deverias ter pensado. Sugestionado por esta promessa, à altura de meia hora de sessão fui presa do vivíssimo desejo de vê-la concretizada, e imediatamente a mesa cedeu, com seus sólitos movimentos, acima e abaixo, ao meu pensamento. Logo depois vi, estávamos em semi-escuridade com luz vermelha, destacar-se da tenda uma figura um tanto pequena, qual era de minha mãe, velada, que fez um giro completo em redor da mesa, até chegar a mim, sussurrando-me palavras que foram ouvidas pelos demais, não por mim, devido à minha surdez, tanto que, quase fora de mim, pela emoção, supliquei que as repetisse, e ela repetiu. César, fio meu. Isto, confesso de imediato, não estava no seu hábito, pois, veneziana, costumava dizer-me, em seu dialeto meu fiol. Pouco depois, a meu rogo, tornou a dar o giro, e, destacando por um momento os véus da face, deu-me um beijo. Menos distintamente, isto é, coberta pela cortina, me apareceu, beijando-me e falando-me, em 8 sessões sucessivas, realizadas em 1906 a 1907, em Milão e em Turim. Análoga aparição teve Massaro, de Palermo, na sessão de 26 de novembro de 1906, em Milão, na Sociedade Studi Psichici, a que assisti. Em ocasião anterior, tendo evocado, pela mesa girante, o espírito do filho, morto recentemente, teve uma promessa de materialização, para Milão. Na sessão de 26, presente Massaro na formação da cadeia, Eusápia disse, quase em seguida, estar vendo um jovem que vinha de longe, e, interrogada, precisou, de Palermo, e acrescentou, retrato vivo feito ao sol. Tal frase não foi entendida. Mas, Massaro, a estas palavras, recordou ter na carteira uma fotografia do filho, feita em campo aberto, e, nesse mesmo instante, sentiu que lhe batiam vivamente no peito, precisamente no lugar onde se encontrava o dito retrato, e percebeu que o beijavam 2 vezes, na face esquerda, através da tenda que lhe ficava a vizinha. E aos ósculos seguiam-se carícias bem acentuadas, embora delicadíssimas. Depois de uma pausa, repetiram-se os contactos intencionais, sendo que desta vez uma mão se insinuava, com vivaz movimento, no bolso interior da sua roupa, justamente onde guardava a carteira, que se abriu onde estava o retrato. A esta segunda manifestação acompanharam beijos e afagos, e depois se sentiu pegado pelo peito e atraído para a câmara escura e beijado reiteradamente. Sobreveio, finalmente, a aparição, sobre a tenda, de uma cabeça vendada de branco, no qual reconheceu o filho. Poucos meses antes da sua morte, Chiaia me mostrou alguns baixorelevos obtidos, sempre em estado de transe, por Eusápia,
colocando greda molhada sob pedaço de madeira, dentro de caixa coberta com uma tabuinha, em cima da qual havia pesada pedra. Sobre esta a médium colocava a mão, e, quando entrava em transe, dizia: já está feito. Abria-se a caixa e encontrava-se o molde, em baixo relevo, da mão ou do rosto de um ser, cuja expressão fisionômica oscilava entre a vida e a morte. Não assisti a essas sessões, mas o testemunho de Chiaia, de honrada memória, e a de um ilustre escultor de Nápoles que moldava os relevos dos moldes, são suficientes, e também o juízo de Bistolfi, segundo o qual, para obter, em poucos minutos, estes moldes, que vistos de perto nada dizem, porém de longe têm expressão terrível e verdadeiramente macabra, seriam necessárias operações demoradas, seria preciso admitir na médium uma habilidade artística extraordinária, enquanto que Eusápia não tem sequer os primeiros elementos da arte. Acrescente-se que estando a greda coberta de um véu sutil, medianímico, cuja trama se entrevê no molde, o artista mais exímio não poderia conseguir, valendo-se da pressão, e com o dedo da mão, nota Bosano, produzir um molde exato, e sim estrias. A verdade destes fatos me é provada também por se repetirem sob as vistas de Bosano, no Círculo Científico Minerva, de Gênova, 1901 a 1902, em França, sob o controle de Flammarion, em Montfort I Amaury, onde se reproduziu a própria efígie de Eusápia, e, sob minhas vistas, em Milão e em Turim. Certa noite, com as janelas completamente fechadas, enquanto tínhamos, Richet e eu, presas as mãos da médium, que fora previamente revistada, a seu pedido, sentimos ambos, no terço inferior do braço, um corpo estranho, que depois se verificou ser uma rosa fragrante, com haste e algumas folhas. O talo parecia cortado obliquamente, como que por instrumento afiado. Não se pode explicar a louçania daquela flor, que devia estar pelo menos pressionada pela manga do casaco. Eusápia, no início da sessão, havia predito um aporte, mas não sabia dizer de que natureza seria. Em Milão, Schiaparelli levou à nossa sessão uma resma de papel, e pediu a Eusápia que escrevesse seu nome, e ela pôs o dedo e fez gestos de traçar caracteres gráficos, sobre o papel, mas o seu nome se encontrou escrito, com cor violeta, no lado inferior da mesa, em uma segunda prova, sobre a linha da cortina, distante mais de 3 metros e ao alto, numa terceira prova, na última folha da resma. O recentíssimo Boletim de Institut Generale Psychologique, de dezembro de 1908, insere um relato de Courtier, sobre as sessões de Eusápia, nos anos 1905 a 1908, em Paris, sob o controle de cientistas, como Curie, Courtier, Richet, Darsonval, Joureauit, Debierne. Notou-se a levitação da mesa até 20, 50 e 60 centímetros do solo, permanecendo no ar de 27 a 52 segundos. Tendo Debierne dito que John era capaz de quebrar a mesa, imediatamente foi quebrado o pé da mesma. Para registrar a levitação do móvel, muniram-se os pés de contactos elétricos, que funcionavam quando o pé se separava do solo. Estes contactos estavam ligados, cada um, a registradores pretos que grafava sobre um cilindro. Para verificar se o peso da mesa se somava ao da médium, durante a levitação, fixou-se a cadeira onde estava Eusápia sobre uma balança de maré, e notou-se que quando os 3 ou os 4 pés da mesa se erguiam, conjuntamente, o aparelho registrava aumento de pressão, como se o peso da mesa levitada se unisse ao da médium sentada, e como se esta fosse o ponto de apoio da levitação. Isto se confirma com o fato de quando se elevavam os 2 pés da mesa, do lado oposto ao de Eusápia, havia decréscimo de pressão. Com uma balança romana se observou que Eusápia aumentava de 10 para 13 quilos o peso da mesa, quando esta se elevava, mostrando que os fenômenos estavam conformes com as leis da mecânica, porque os 3 quilos de mais provinham dos movimentos descompassados de Eusápia, de vez que a mesa pesava 10 quilos. Eusápia aumentava e diminuía à vontade seu próprio peso e o das mesinhas. A 45 centímetros de distância, e no interior da câmara,
pôde provocar a ruptura de um tubo de borracha da balança onde estava sentada, tubo que, antes de ser mutilado, sofre um estiramento e depois uma pressão. Ao mesmo tempo, rompeu em 2 pedaços um lápis, que pedira, e disse, está quebrado. Assim também, pouco depois, quebrou em 3 pedaços pequena mesinha de madeira que lhe haviam posto de trás da cadeira, e não se compreende como pôde anunciar o número de fragmentos a que foi reduzida, estando às escuras e de costas. Sobre a fronte, ao lado direito de Eusápia, se observavam luzes azuladas, fosforescentes, e uma espécie de centelha rósea, porém ampla, aos pés da mesa. Eusápia atirou de máquina elétrica, posta a 2 metros de distância, 3 faíscas que se perceberam depois sobre sua cabeça. Fez brotar também centelhas nos cabelos e nas mãos dos assistentes. Agia sobre eletroscópios, descarregava-os lentamente, os dedos a 2 centímetros de distância do contacto. Podia produzir fenômenos, à luz plena, ao final das sessões e ainda no início, quando se apaixonava em mostrar o seu poder mediúnico. Mostra ter sensibilidade à distância. Dizia, por exemplo, este barro, a 2 metros de distância, é mole ou muito duro, e assinalava a viscosidade de um objeto distanciado, e assim, a distância, podia provocar rupturas de objetos, exteriorização da sensibilidade e da motricidade. Capítulo 2, Resumo dos fenômenos mediúnicos e Eusápia. Morcelli resume nesta sucinta síntese os fenômenos oferecidos por Eusápia em transe. Esses são catalogadamente: primeira classe, fenômenos mecânicos, com produção de movimentos nos objetos ainda em contacto com a pessoa da médium, que Eusápia produz facilmente, tanto na obscuridade quanto à luz plena. 1 graus, oscilações e movimentos da mesinha, sem significação. 2 graus, movimentos e golpes da mesinha, tendo significação, são frequentíssimos. Os golpes correspondem à linguagem convencional usada pela Paladino, 2 golpes, não, 3, sim, etc., e regulam geralmente o andamento da sessão. Verdadeiramente, nas sessões de Eusápia a tipologia se reduz a pouca coisa, em comparação às maravilhosas comunicações de caráter pessoal ou de ordem filosófico-social, dadas por outros médiuns. Em compensação, a mesinha, com Eusápia, tem riquíssima linguagem, que se pode dizer mímica, e se assemelha de um menino, se bem que pareça sorrir, e, ao contrário, escarneça, quando não canta certas áreas. 3 graus, levitação total da mesinha até 78 segundos. 4 graus, movimentos de objetos diversos, apenas tocados pelas mãos ou corpo da médium, que não são explicáveis com a debilíssima pressão por ela exercida. 5 graus, movimentos, ondulações, inflação das partes da câmara medianímica, sem que Eusápia possa fazê-los com as mãos e com os pés, que estão sob severo controle. 6 graus, movimentos e inflação da vestimenta da médium. Segunda classe, a segunda classe é o aperfeiçoamento da primeira. Os efeitos mecânicos se produzem sem contacto algum com a pessoa da médium, a distâncias que podem variar de poucos centímetros a 1 metro. São os mais discutidos, porque em desacordo com as leis ordinárias da física, a qual ensina que uma força mecânica deve atuar diretamente sobre a resistência oposta pelos corpos materiais. Todavia, esta telecinesia mediúnica é entre as coisas mais frequentes a serem vistas nas sessões da Paladino. Citemos sumariamente os fenômenos precípios da classe. 7 graus, oscilações e movimentos da mesinha mediúnica, sem contacto. 8 graus, levitação autônoma da mesinha. Presenciamos verdadeiros solos de dança da mesinha, à luz plena do gás, quando a médium estava fechada e imobilizada dentro do gabinete. 9 graus, ondulações, inflações, prolongamentos das partes da câmara. Ocorrem também quando a médium está distante, por exemplo, deitada e atada solidamente dentro da cabine. Dir-se-ia que personagens invisíveis levantam com suas mãos a tela, estiram-na para abrir e estiram-na para fechar, etc. 10 graus,
Movimentos impressos a corpos materiais por mãos voluntariamente voltadas para eles, porém, à distância. Este fenômeno sobrevém ordinariamente à luz plena e ao finalizar da sessão. E a verdadeira exteriorização da motricidade, ilustrada por Alberto Roxas. 11 graus. Movimentos espontâneos ou deslocação de objetos diversos, a várias distâncias e também até 2 e 3 metros da médium.